E aí galera, tudo bem? Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje aqui no canal Emic Clash. Quero dar algumas dicas avançadas. Em que vai consistir essas dicas? Seguinte, não são dicas, como eu posso dizer, técnicas de decks específicos, mas são dicas avançadas, mas em geral, que vai servir para qualquer deck que você estiver usando, para qualquer deck que você estiver enfrentando. São dicas de uma forma geral, no comportamento, na atitude sua, enquanto você joga, coisas que você tem que prestar atenção, se ater aos detalhes e colocar em prática, que isso vai fazer toda a diferença. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou deixar rolando aqui 6 batalhas. 4 eu gravei ao vivo aí, e outras 2 eu quero passar 2 replays que podem mostrar isso, com tudo isso que eu falei com mais precisão. Essas batalhas. Eu vou pedir que vocês, enquanto vocês vão escutando o que eu vou dizendo, prestem muita atenção nas batalhas, porque tem tudo a ver com o que eu vou dizer, ok? Então eu vou deixar rolando 4 batalhas ao vivo e depois coloco 2 replays. As batalhas ao vivo eu não vou comentar a respeito delas. Eu vou estar dando dicas em geral, como eu disse, e as batalhas rolando, vocês prestem muita atenção em todas as batalhas, né, em cada detalhe. Depois dos 2 replays, talvez nos replays eu comente alguma coisa baseado em tudo que eu vou estar dizendo, beleza? Então, vamos começar por aqui. Galera, então é o seguinte, olha só. Tem muito inscrito perguntando pra mim, deixando nos comentários ou fazendo comentários da seguinte forma: eu cheguei a 5.300 e agora eu empaquei, eu não consigo mais subir. Eu cheguei até determinada liga, mas não consigo mais subir. Agora tá difícil, eu tô enroscado, eu não sei mais o que fazer para subir. Alguns falam, por que você faz um vídeo de dicas para ajudar a gente a subir e coisa e tal. Galera, é o seguinte, primeira coisa importante para vocês estarem fazendo, o deck de vocês, de preferência, deve ser um dos decks do metagame. O que é os decks do meta? São os decks mais usados, aqueles que têm um índice de vitória mais alto. Aí tem alguns, né? Tem o de domadora de carneiro e pecona. Tem lá o ciclo rápido de balão, golem de gelo, mineiro e mosqueteira. Tem X-Bow. Tem decks beatdown, que é o caso do golem. Tem o lava round, deck aéreo. Vai ter log bait, vai ter cemitério. Tem toda essa variedade de decks, perfeito. Se faz necessário para que vocês obtenham melhores resultados, para que vocês cheguem mais longe, se faz necessário que vocês estejam jogando com um dos decks do meta, ok? Esse é o primeiro ponto. Passado por isso, acredito que vocês já estejam com um dos decks do meta, né? Se não estão, olhem para eles, veja com qual deles você se daria melhor. Escolhe um e upa só essas cartas, só aquela carta, aquele deck, até você ter ele no máximo, tá? Se você quiser alcançar ligas mais altas, comece por aí, ok? Bom, digamos que você já tenha um dos decks do meta e que você também já tenha esse deck num nível alto, ok? Então, o primeiro passo já concluído. Se você não tem, comece a fazer isso a partir de agora. Você vai ver que os seus resultados já vão melhorar. Você já vai subir de liga, já vai chegar mais longe, já vai quebrar recorde, o seu recorde e tudo mais. Vai chegar um outro momento em que você vai enroscar. Tem aquelas pessoas que jogam, adotam a estratégia de jogar o Clash Royale da seguinte forma: conforme a carta que vir, eu respondo, né?
Eu vou respondendo, ele joga a carta de lá, eu jogo daqui, ele joga de lá, eu jogo daqui, eu vou respondendo conforme a carta do meu adversário. Essa é uma das formas de jogar. Dá certo? Dá até certo ponto. Vai chegar uma hora que isso já não funciona mais. Vai ser mais ou menos ali no término, terminando a Mestre 3, quando você entra na Liga Campeão, ali na Liga Campeão, o caldo começa a engrossar, vamos por assim dizer. O nível dos jogadores começa a se diferenciar e as partidas começam a ser decididas realmente no detalhe, tá? A partir dali, os jogadores são mais inteligentes e eles têm estratégias traçadas já para jogar. Bom, o que eu quero dizer eu me refiro ao que ao dizer que eles têm estratégias traçadas? É o seguinte, galera. Vocês já se perguntaram, por exemplo, qual deck que você joga? Eu não sei qual é, responda aí para você mesmo. Bom, com o deck que você joga, você tem uma estratégia pronta já para todos os outros decks do meta? Você sabe como se comportar com o seu deck em relação ao deck do seu adversário? Assim que você identifica o deck, o cara joga 2 ou 3 cartas, você fala, beleza, é Gigante Double Príncipe, é X-Bow 2.9, é Rogue Cycle 2.6, é deck de cemitério. Você sabe como se comportar com o seu deck. A melhor forma de enfrentar o deck do seu adversário usando o seu deck, você sabe já qual é? Já parou? Você já tem uma estratégia traçada para enfrentar todos os decks do meta com o seu deck? Se você não tem, trate de fazer isso. Você vai ter resultados melhores. Se você ficar jogando daquela forma, como eu disse no início, ele joga lá, eu respondo aqui, ele joga, eu respondo. Se você não tiver uma estratégia pronta para enfrentar os decks do meta com o seu deck, já na sua cabeça, você não vai chegar muito longe. Vai chegar uma hora que você vai travar, você não vai conseguir subir. O que acontece, galera? Os jogadores acima da Liga Campeão, eles já têm essa estratégia. E o que acontece? Assim, se você... Vamos supor que naquela primeira estratégia de responder conforme a carta que o oponente joga, você subiu. Você fala, eu não preciso mudar minha forma de jogar. Eu tô subindo, né? Eu tô conseguindo subir. Bom, se você tá conseguindo subir, se está dando certo, beleza, continue assim, enquanto estiver dando certo. Afinal de contas, em time que tá ganhando não se mexe. Mas é como eu disse, vai chegar um momento que você vai estar numa liga que não vai mais funcionar, que você vai travar, você vai enroscar ali. Aí então, quando isso acontecer, você há de convir comigo, há de concordar comigo que se você fizer as mesmas ações, você vai obter os mesmos resultados. Para que você tenha outros resultados, é necessário outras ações, ok? Então, se você estudar, vai ser necessário você estudar um pouco meta. Galera, e não entendam mal o que eu estou dizendo, tá? Quando eu digo estudar, não é que você vai ficar horas e horas estudando o jogo, não. Que você vai abandonar suas prioridades aí, escola, trabalho, faculdade, Deus, família, para ficar estudando o jogo. Não é isso. É coisa de minuto, galera. Partidas, por exemplo, que você assiste ali na TV Royale. Todo dia quando você for jogar, ou no começo, antes de você começar a jogar, ou na hora que você terminar de fazer suas batalhas, antes de você sair do jogo, vai na TV Royale, dá uma olhadinha na TV Royale, assista as batalhas. Quais batalhas? Todas? Não, é claro que não. Isso demandaria muito tempo. Corre ali e dá uma olhada se tem algum deck que é o mesmo deck que o seu. Se tem algum pro player jogando com o mesmo deck que o seu. Se tiver uma ou duas, assista as batalhas do mesmo deck que o seu. Você vai ver um profissional, um pro player jogando com o seu deck. Ele posicionando cartas, ele reagindo ao outro deck, talvez seja um deck counter ou não.
Você vai ver tudo isso. Você vai estudando e você vai aprendendo ali, com aquilo ali. Todo dia você fizer isso, você melhora. Você já conhece o meta? Já conhece todos os decks do meta? Se você não conhece, você precisa conhecer. Isso é necessário para que você comece a obter mais vitórias. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o cara jogar 1, 2 ou 3 cartas no máximo, você já sabe o deck todo dele. Ele jogou só 2 ou 3 cartas, mas você já sabe as 8 cartas dele, só por aquelas 3. Aí então, assim que você identifica o deck do seu oponente, você já pode começar a usar a estratégia que você tem em mente. Aquela estratégia, contra deck de cemitério eu jogo assim. Contra deck de Logbait eu jogo assado. Contra X-Bow eu faço assim. Contra Golem eu faço pressão naquela lane, eu seguro aqui. Você já começa a colocar a estratégia, já começa a aplicar a estratégia a partir do momento que você identifica o deck. Isso facilita muito e vai trazer bons resultados para você. Aí você vai falar assim, mas eu vou entrar numa batalha com uma estratégia pré-definida. E se o cara tiver com um deck que não é do meta, um deck inventado? Aí eu vou me danar? Não, você não vai se danar. Você não vai estar olhando as cartas do cara para tentar identificar o deck. A partir do momento que você não conseguir identificar, que você vê que não é um deck do meta, você vai jogar, você vai improvisar, não é isso? Mas mesmo, às vezes não é um deck do meta, não tem as 8 cartas como sendo um deck do meta, mas algumas composições de deck do meta vai ter. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, o cara coloca um morteiro, só que é um morteiro diferente, não é os morteiros que estão no meta, tem algumas cartas diferentes. Tá, tudo bem. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa. Mas a win condition dele, que é o morteiro, você vai continuar defendendo da mesma forma que você defende um outro deck do meta de morteiro, né? A win condition você vai realizar o mesmo tipo de defesa. Aí, eu vou entrar numa batalha com uma estratégia pré-definida, e se o cara fizer algo diferente, algo fora da curva? Não tem importância, você também faz algo diferente na defesa, algo fora da curva, você improvisa, entenderam? Mas essa questão de ter uma estratégia pré-definida para enfrentar decks do meta, é a melhor forma para vocês chegarem em ligas ainda mais altas, tá? É a melhor forma, vai por mim. Escutem o que eu estou dizendo. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Você está jogando de X-Bow, você vê o seu adversário está com aquele deck que está bem popular, que é lenhador e balão. O que é o mais adequado a se fazer? Recuar uma X-Bow, você recua ali no meio, não na lane da esquerda nem na direita, você recua no meio, perto da torre do rei, e deixa ela ali. Quando o cara vem com o lenhador e o balão, você coloca uma Tesla na frente da X-Bow, no meio também, mas no meio assim, no meio mais pro lado onde ele jogou. Vamos supor, ele jogou o lenhador e o balão na lane da direita. Você coloca no meio, mas no quadrado da direita. No meio, do lado de onde o lenhador e o balão vem vindo. A Tesla vai puxar o balão e o lenhador. Se vai cair tanto o lenhador contra o balão, mas se acontecer dele levar a Tesla, o balão é puxado, a X-Bow puxa o balão vai lá próximo da X-Bow. Se ele levar a X-Bow, ele vai para a Torre do Rei, aí você aciona a Torre do Rei. Ele não consegue chegar nas Torres da Princesa. Essa é uma estratégia pré-definida para enfrentar um deck de balão e lenhador. Que o balão acaba vindo muito rápido, por causa que depois que o lenhador morre tem a fúria, né? Então, galera, algumas questões que fazem toda a diferença. E durante a batalha? Agora vamos mudar aqui de assunto, que esse é até mais importante. O controle de Elixir. Vocês sabem controlar o Elixir com o seu deck? Você conhece bem a interação das cartas para que você não cometa o overcommit, como dizem os americanos. O que é o overcommit? Você gasta Elixir demais para defender um ataque do adversário. Geralmente,
para você obter vantagem e se sair melhor, se faz necessário você fazer troca positiva de Elixir. O que isso significa? Defender o ataque do adversário com menos Elixir do que a quantidade que ele investiu para fazer o ataque. Se o cara coloca 7 de Elixir para fazer um ataque, seria muito bom que você defendesse com 4 de Elixir, com 3, com 5, com menos do que ele. Quanto menos Elixir você gastar do que ele gastou uma quantidade para atacar e você gastou uma quantia bem menor para defender. Quanto menor for essa quantidade, melhor vai ser para você. E sobretudo, se você gastou pouco e as suas cartas ainda continuaram vivas, você reaproveita elas para fazer um contra-push. E como você pegou vantagem, você consegue investir um pouco mais no ataque. Como ele gastou demais, ele não segura depois. É importante que vocês saibam fazer o controle do Elixir, tá? Isso é de extrema importância. E que vocês conheçam bem a interação das cartas. Por exemplo, o cara joga uma carta, vamos supor, um príncipe normal. Por exemplo, você sabe que do seu lado da torre, uma bandida para o príncipe, que mais? Um mago elétrico para o príncipe do seu lado da torre. Um Dark Prince porque você tem a ajuda da sua torre. Você tem que conhecer a interação das cartas. Você não pode de forma alguma, vamos supor, o príncipe vem vindo. Você poderia parar o príncipe com uma só carta. Ao invés disso, você coloca duas. Você exagera, você gasta muito Elixir. Isso vai refletir nos segundos seguintes da partida. Vai faltar Elixir para você fazer outra coisa que você gostaria de fazer. Você tem que conhecer a interação das cartas. Qual carta derrota qual carta vence a outra carta no seu campo, no campo dele. Você conhecendo essa interação, você nunca vai gastar mais Elixir do que você deveria ter gasto. Por exemplo, também, vamos imaginar o seguinte. Com relação a esse controle do Elixir, que eu falava para vocês, vamos imaginar o seguinte. Seria, por exemplo, vamos falar de uma carta que tem uma interação com outra carta que parece uma obviedade, mas que nem sempre as pessoas usam da forma correta. Elas usam daquela forma óbvia, mas fora disso elas ficam sem saber o que fazer. Vou dar o exemplo do tronco. Bom, deixa eu antes colocar os replays aqui para irem passando. Eu vou tirar o som aqui, galera. Acabou as batalhas que eu tinha posto. Eu vou tirar o som, deixar mudo para vocês poderem escutar melhor o que eu tô falando. Deixa eu passar os últimos 2 replays aqui, não sei se 2 só dá. Vou passar esses 2 últimos aqui. Prestem bem atenção nas jogadas. Vou passar os 3, aliás. Acho que vai ficar muito longo. Vamos com os 2. Prestem atenção no que eu fiz com essa bruxa aqui nessa partida. Enquanto eu vou falando, vai prestando atenção na partida, tá? Vocês vão entender o que eu tô falando. De conhecer a interação das cartas, de jogar na hora certa, de improvisar quando é necessário. Enquanto isso eu vou falando, por exemplo, do tronco, que o que parece ser uma obviedade, o pessoal usa o tronco de determinada forma, mas quando sai daquele escopo não sabem muito bem o que fazer no controle de Elixir, gastam Elixir à toa. Vamos aqui falar do tronco enquanto o replay vai passando. Seguinte, você tem um deck, o deck seu é composto por tronco, tem tronco no seu deck. Bom, você vai enfrentar um adversário que tem um barril de goblins. O que você faz automaticamente? É o que a maioria dos jogadores fazem. Bom, eu sei que eu tenho que guardar o tronco pro barril de goblins. Ok, perfeito, é isso mesmo que você deve fazer. Tá certo, é isso aí. Essa é uma obviedade, né? Agora, beleza. E se você está enfrentando um adversário que não tem carta nenhuma
que o tronco é efetivo. O cara não tem nem exército de esqueletos, o cara não tem gangue de goblins, o cara não tem barril de goblins, ele não tem nenhuma dessas cartas a qual o tronco se faz necessário. E então, o que que você faz com o seu tronco nessa situação? Ah, como ele não tem o barril de goblins, então eu não preciso jogar. Eu jogo só as outras 7 cartas e não jogo o tronco. É assim que funciona? É essa a estratégia que você adota? Ou não? Você pensa, bom, como ele não tem barril, nem exército, nem gangue de goblins, nem patifes, nem carta nenhuma que eu preciso usar o tronco, então eu vou ficar jogando ele o tempo todo, toda hora. Porque ele não é necessário, tanto faz se eu tô com ele na mão, na rotação, ou se eu joguei ele, não é necessário. Ok, perfeito, essa me parece ser a melhor estratégia. Mas você gasta 2 Elixir como? De que forma? Você joga na torre para ir dando chip damage e arrancando life da torre. Você joga nas tropas médias dele, que o tronco não faz muita coisa nelas, mas dá um knockdown, empurra. Ou você faz os dois. Você aproveita para pegar nas tropas e pegar na torre. O que que você faz? Você gasta o tronco? Você não gasta? O que que você faz? Vocês já se perguntaram esse tipo de coisa? Porque essas questões de usar o Elixir da forma correta e na hora correta é o que vai fazer toda a diferença nas ligas mais altas. Como eu estava dizendo para vocês, quando vocês passam da Liga Campeão, a partida começa a ser decidida no detalhe. É no detalhe que você vai vencer o outro. Os jogadores já entram com estratégias pré-definidas. Quando eles identificam o deck de um do outro, eles começam a aplicar aquelas estratégias que mais dão certo para vencer aquele deck. E então a coisa se decide no detalhe. Duas formas de vencer: aquele que fazer melhores jogadas do que o outro, ou se os dois estiverem fazendo boas jogadas, se os dois estiverem jogando no mesmo nível e fazendo boas jogadas, vai vencer quem errar menos. Então, galera, empate nas ligas mais altas com 2 jogadores bons vão passar a ser mais comuns. E como eu disse, quem erra menos acaba vencendo. Então, você já parou para pensar nisso? O que você faz com o seu tronco? Eu jogo na torre o tempo todo. Tá. Eu jogo nas tropas dele, nas tropas médias mesmo. Porque você já parou para pensar que um tronco, ele é muito bom para um barril de goblin, para um exército de esqueleto, para uma gangue de goblins, mas não só para essas tropas. Por exemplo, quantas vezes já usou o tronco para parar o charge? Sei lá, um cara que está enfrentando um adversário que está com double prince. Você joga um tronco nos 2 príncipes que vem vindo com o charge carregado, você quebra o charge deles, você tira ali das mãos do seu adversário um dano altíssimo, que se os 2 príncipes acertassem o charge, seria um prejuízo enorme, né? Mas quando você quebra o charge, você muda isso. Então, são coisas a pensar. Esses detalhes, esses pequenos detalhes vão fazer a diferença e vão decidir se vocês vão obter a vitória ou a derrota. Então, galera, pensem nisso que eu tô falando. Vocês sabem, com o deck que vocês jogam, com o deck que vocês têm intimidade, vocês sabem, vocês têm uma estratégia pronta para todos os outros decks do meta. Se vocês tiverem, fica muito mais fácil de vencer as partidas. Partidas difíceis de vencer são aquelas que são contra counters. Ainda que você tenha uma estratégia pré-definida para jogar contra um counter, você tem que trabalhar com a hipótese de que ele também tem uma estratégia pré-definida e que o deck dele é melhor contra o seu, por isso ele é counter. Então essas partidas são bem difíceis. Tipo, as chances suas de vencer são menores do que a dele de ganhar, né? De qualquer forma, você pode fazer alguma jogada que surpreenda ele, e ele mesmo estando com deck counter, você pode acabar vencendo. Ou você pode pegar um cara, como ele tá com o deck counter, ele se sentir autoconfiante demais e acabar cometendo alguns erros ao qual ele não poderia cometer. E nessa hora que ele cometer esses erros, você deve estar pronto a aproveitá-los.
a tirar proveito desse erro. Porque se ele errar e você não conseguir tirar proveito de forma efetiva para vencer a partida, como o deck dele é counter, ele errou ali, você não aproveitou da forma que deveria ter aproveitado o erro, nas próximas jogadas, nos próximos pushes, ele vence a partida. Às vezes você tem uma ou duas oportunidades apenas durante toda a partida para vencer um deck counter. E você tem que estar de olho. Você tem que aproveitar. Quando ele errar, você não pode deixar passar. Porque talvez ele não volte a errar na partida e você não tenha outra chance. Você pode deixar escapar a única chance que você tinha de vitória, você pode acabar deixando escapar. Então, comecem por aí. Se vocês não têm um deck do meta, observem todos os decks que estão no meta. Vocês podem entrar em qualquer site aí que mostra estatísticas de deck, os decks que mais vencem. Escolhe o que mais agrada a você. Eu gosto de Golem, beleza, escolhe um de Golem. Eu gosto de deck mais rápido. Vê, galera, eu gosto de deck de controle, Miner Point. Vê o que mais agrada, escolhe um deck do meta, upa só essas cartas, leva elas até o máximo e pega intimidade com o deck e entra na batalha com uma estratégia pré-definida para cada deck. Identifica o deck do adversário já no início da partida, para você saber o que fazer e o que não fazer, qual carta jogar, qual carta não jogar. É importante que vocês não vazem Elixir. Isso é importante. No entanto, em determinados momentos, vazar um pouco só de Elixir para segurar um pouquinho mais uma carta que você não pode gastar não faz mal para ninguém. Mas de qualquer forma eu sugiro que não vaze Elixir. Mas você tem que conhecer. Por isso que é importante você conhecer o deck do cara. Você tá chegando, a sua barra de Elixir tá chegando próxima do 10 e você não quer vazar Elixir. Você tá lá com o tronco na mão. Você pode jogar o tronco tranquilamente, o tronco não vai fazer falta. Ele não tem barril de goblins, então eu posso jogar. Galera, o fato dele não ter barril de goblins não quer dizer que você pode jogar o tronco. Às vezes ele tem outras tropas médias que o tronco ajudaria muito bem a parar a progressão do push dele. Então por isso que é importante você conhecer os decks do meta. Você saber quando um tronco é de extrema importância e quando não é. Porque se não é importante, se você pode gastar, se você tem outras tropas para segurar aquele combo que ele virar, joga sim o tronco para não vazar Elixir, para rodar o seu deck, ok? Então, prestar atenção em tudo isso. Vocês não vão alcançar bons resultados e ligas mais altas se vocês não começarem a se ater a tudo isso que eu tô falando, tá? Se vocês continuarem jogando daquela forma, eu espero a carta vir, eu respondo com uma, ele responde com outra, eu respondo com uma, eu vou vendo, vocês não vão conseguir chegar tão longe, tá? Vocês vão travar aí no máximo mestre 2, mestre 3, quem sabe na porta da campeão, mas mais alto que isso vocês não vão chegar, tá bom? Vai ser necessário estudar o metagame, conhecer a interação de uma carta com a outra. A gente tá vendo aí no replay P.E.K.K.A. Tem gente que vem vindo uma P.E.K.K.A passando a ponta e a pessoa gasta horrores e horrores de Elixir, porque afinal de contas é uma P.E.K.K.A. Galera, às vezes um Goblin com dardos na distância mais longa possível, junto da torre, pode levar a P.E.K.K.A toda. Você não precisa gastar mais nada. Você faz uma economia enorme de Elixir. O cara tá jogando de Miner Poison. Você vai defender a melhor carta para defender o Miner, assim, pelo menos do meu deck, é a gangue de goblins, né? Porque é mais fácil de acertar ele, né? Sobretudo se eu jogo por trás pra gangue abrir, é mais fácil de acertar ele e defender. Tá, mas se ele começou a jogar o Poison junto, eu vou ficar repetindo a minha ação toda hora. Toda vez eu vou jogar a gangue e ele joga o Poison, eu perco a gangue, o mineiro continua batendo. Aí eu vou e faço isso uma vez. Aí eu vou e faço isso outra. E eu tô vendo que ele tá jogando o mineiro e o Poison junto. Eu vou ficar repetindo a mesma ação. As mesmas ações vão ter os mesmos resultados. Se eu tô me dando mal em fazer isso e eu continuar fazendo isso, vou continuar me dando mal até ser derrotado. E isso não vai demorar. Você tem que pensar na partida.
Por isso o que eu digo, a estratégia pré-definida. Você identifica o deck dele e você fala, ah, é esse deck? Contra esse deck é melhor eu jogar assim com o meu deck. Contra esse deck eu tenho uma estratégia que é boa. Aí você vai e aplica ela. Aí se o cara fizer algo diferente, algo fora da curva, você também pode fazer. Você não está amarrado. Não é porque você está aplicando uma estratégia pré-definida que você está amarrado, tá? Aqui, como eu disse, eu daria algumas dicas de forma geral, de maneira geral, que serve para qualquer deck que você está jogando. Não são dicas técnicas de um deck em específico. Eu pegar o meu deck aqui que eu joguei nessas batalhas aqui, o Logbait com o Príncipe Patife, e dar dicas de como jogar com esse deck, não serviria para muita gente que joga com outros decks, né? São poucas pessoas que jogam com o mesmo deck que eu jogo. Então eu estou dando dicas de forma geral, que vocês podem aplicar em qualquer deck que vocês usarem. Qualquer um. Serve para qualquer um, tá? E é isso. A primeira parte é isso. Não sei se eu vou fazer uma segunda parte para fazer mais comentários semelhantes a esse. Espero poder ter ajudado vocês a pensarem um pouco nessas questões, deck do meta, conhecer a interação das cartas, entrar com uma estratégia pré-definida, identificar o deck do oponente rapidamente para começar a aplicar a estratégia que é melhor contra aquele deck. Espero poder ter ajudado vocês. E se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos nesse formato, desse tipo, comenta embaixo, porque aí se gostarem, tiver bastante like, eu volto a trazer vídeos assim, dando dicas gerais, dicas de como você vai se comportar nas batalhas e tudo mais para você melhorar, para você subir de liga, ok? A intenção aqui do vídeo é essa. Então é isso aí, galera. No próximo vídeo a gente se vê. Estejam bem, se cuidem, fiquem todos com Deus. Tchau!